Fala jovens, aqui é o professor Cleiton do canal Não Confunda. Estou chegando hoje com outra parte do Trilhas Urbanas muito especial. Nós vamos fazer hoje no centro do Rio de Janeiro, a Rota da Cultura Africana. Nós vamos visitar alguns locais que são referentes à memória negra, a memória invisibilizada dos roteiros tradicionais. Alguns pontos desses que a gente está visitando não constam nos roteiros tradicionais e são importantes porque vão agregar realmente algum conhecimento sobre a cultura africana na construção da cultura brasileira, principalmente aqui da cidade do Rio de Janeiro. Então já convido a você para dar seu like, para assistir o vídeo conosco até o fim, compartilha, curte, comenta e vem conosco depois da vinheta. Fala jovens, aqui é o professor Cleiton do canal Não Confunda. A gente está indo aqui no Centro Antigo Histórico do Rio de Janeiro. Especificamente, a gente está optando por fazer um roteiro diferenciado hoje, uma trilha bem diferente. Essa trilha é a trilha da herança africana. É muito comum outros lugares que a gente passa do Rio de Janeiro, a gente vê uma glamorização da memória elitista, da memória branca, dos grandes monumentos, mas desde 2011 para cá, está tentando se resgatar alguns locais que têm a ver com uma cultura que é crucial no Rio de Janeiro, que é da africanidade. O Rio de Janeiro, durante a colônia, o Império, era chamado de Pequena Angola, porque justamente a quantidade de negros que existiam aqui na sociedade carioca e que muito tempo pela história oficial foram invisibilizados. Esse canto aqui em especial é um canto muito especial, muito bom, porque ele é o Cais do Valon. Que cais é esse, professor? Esse aqui era o cais onde os escravos eles eram desembarcados quando chegavam da África para serem comercializados aqui no Rio de Janeiro. Então, ele foi construído em 1811, de uma demanda do século XVIII, devido ao aumento da grande quantidade de escravos que chegaram ao Brasil. Especificamente por causa do ciclo aurífero, fez com que o Sudeste começasse a receber cada vez mais escravos. Necessitou construir um cais, que vocês estão vendo aqui, nessa região, um cais justamente para a chegada desses africanos. Calcula-se que aproximadamente 500 mil africanos chegaram aqui a esse porto. Por que chegaram? Porque muitos morreram pelo caminho. Tanto é que mais à frente aqui a gente vai ter um outro local chamado Cemitério dos Pretos Novos. Ou seja, dos que morriam no caminho, eles eram enterrados nesse local. Esse local aqui ele ficou funcionando até o início do século XX. A escravidão terminou no final do século XIX, mas com a remodelação urbana que o Rio de Janeiro passou pelo início do século XX, a modernização, o enxadrezamento das ruas, a cópia do modelo francês, fez com que esse local fosse aterrado. Se você for ver, a gente está no nível abaixo do nível da rua, porque esse local foi aterrado, essa região portuária do Rio. O que aconteceu? Quando chegamos agora em 2011, nas vésperas da Olimpíada, da Copa do Mundo, teve-se a ideia de revitalizar essa região. E nas escavações deve ficar com o Cais do Valon, que evoca essa memória, uma memória de sofrimento, mas é uma memória que não deve ser apagada. Muito pelo contrário, a gente tem que colocar dentro da narrativa histórica esse elemento, o elemento que ajudou a construir os monumentos principais do Rio de Janeiro. Quando a gente vai no Paço Imperial, quando a gente vai a Petrópolis, a gente vê grandes prédios, a maioria deles construída pela mão de obra escrava. A gente vê ruas calçadas, a gente vê muitas intervenções antigas no Rio de Janeiro, e esses elementos que ajudaram a construir toda essa economia brasileira, ele é invisibilizado, que é o elemento africano. Mas esse monumento aqui, esse local histórico aqui, patrimonializado como lugar de memória, ele serve justamente na tentativa do resgate. Sou o professor Cleiton do canal Não Confunda. Vamos embora. Fala jovens, aqui é o professor Cleiton chegando de novo para vocês. Estamos num canto muito especial aqui do centro do Rio de Janeiro. Nós viemos descobrindo as ruas aqui do centro antigo, por umas ruas antigas. Chegamos nessa rua que dá num morro aqui próximo. Mas chegando nessa casa, a gente descobriu uma coisa muito especial. Essa casa era uma casa do final do século XIX. Mas em 1996 foi tentado fazer uma escavação para poder fazer uma reforma nessa casa.
E quando se fez a escavação, olha o que se foi encontrado aqui nesse local, né? Não foi uma ossada não, né? Foram dezenas de ossadas, né, de escravos que foram enterrados aqui nessa região. Posteriormente foram feitas pesquisas arqueológicas e nessas pesquisas descobriram que esse local aqui era o chamado Cemitério dos Pretos Novos. O que era esse Cemitério dos Pretos Novos? Era um local onde os escravos recém-chegados dos navios negreiros ou tumbeiros, eles eram enterrados. Se eles morressem já dentro da Baía da Guanabara ou nos primeiros dias após eles chegarem, eles eram enterrados aqui. Os jornais da época, eles mostram que muitos deles eram enterrados em terrenos baldios, né? Quando chovia, os corpos eles eram desenterrados, né? Era um verdadeiro cenário macabro. Tanto nessa região aqui, como na região do Cais do Valongo, ali na Praia da Gamboa, que era onde chegaram escravos, né? Como eu falei anteriormente, né? Aproximadamente 500 mil escravos chegaram nessa região. Então, muitos foram enterrados como indigentes, né? Sem nome, sem memória, sem recordação, foram jogados em locais como esse. E esse local ele virou uma fundação, né? Virou a Fundação dos Pretos Novos, que dentro desse circuito africano aqui no centro do Rio, ele tenta justamente resgatar essa memória desses povos invisibilizados, desses povos que foram pelo processo histórico visibilizados, né, muitos enterrados, né, de uma maneira como vocês estão vendo. E isso é importante, tornar esse local aqui um local de memória. Você discutir a patrimonialização de locais como esse é importante, porque justamente você vai agregar mais um elemento dentro da narrativa histórica, o elemento realmente da voz dos esquecidos, da voz dos invisibilizados. Vamos continuar nossa parte. Se vocês forem perceber, ó, estamos bem na porta da rua. Ó. A rua está aqui, aqui passa o trilho do bonde, né? Nas ruas do centro do Rio. Ó. Você vê o modelo das casas, né? Casas bem antigas, né? Que convivem com casas já mais modernas, algumas em ruínas. Mas aí você vê, ó, do outro lado da rua, a poucos centímetros, né, do chão, você vai ver justamente, ó, ossos, né? Ó, vários ossos, né? Pode até passar despercebido, mas você vê a quantidade, né, de restos arqueológicos que a gente encontra nesse local. E vidros como esse aqui você vai achar em várias partes da casa, né, que mostra justamente isso. Vamos ver ali do outro cômodo. Bem, pessoal, estou aqui ainda na parte de trás do sobrado, né, da casa, que virou o Instituto dos Pretos Novos, né, museu. E aqui a parte de trás virou um centro cultural, né, onde você vai ver uma série de manifestações artísticas da cultura africana, né, presentes, né, no Rio de Janeiro e no Brasil. Né. Você vai ver ligadas ao candomblé, ligadas ao artesanato, ligadas à literatura. Né. A gente tem quadros, né, de artistas pretos, nós temos livros, né, de autoria, de poesias, de contos, né, dos mais diversos estilos ligados à cultura africana. Então vamos conhecer esse local junto. Zumba bem com ela, zumba bem com ela, monami. Zumba bem com ela, zumba bem com ela, monami, ali. Zumba bem com ela, zumba bem com ela, monami. Zumba bem com ela, zumba bem com ela, monami. Tati, Tati de Benguela, Tati de Benguela, Tati de Benguela, Tati de Benguela. Eu tô de volta aqui, né, nesse outro cômodo. Aqui tem o curador do museu, né? Mansinho, parece aquele cachorro do filme Rio, né? Acho que foi inspirado nele aqui, né? E aqui estamos com outro local, né, onde você encontra realmente restos mortais. Você vai ver que por todo o imóvel, né, o imóvel no estilo bem antigo, né, com o pé direito bem alto, mas por todo o imóvel você vai encontrar justamente escavações como essa, né? E aqui foi o local, ele foi transformado realmente num centro cultural, né? Você vê que tem exposições, você vai ver que tem a venda de literatura negra. A gente estava ali na rua, a gente encontrou
uma escritora preta que foi premiada, né, a Lia Vieira, né, ela mostrou os livros dela, que são traduzidos para o alemão, traduzidos para o inglês, né, e locais e centros como esse de resgate de memória são importantes justamente para a gente ver que existe uma outra memória, que existe uma outra narrativa por trás, né, desses personagens, né, e isso é importante, né, entrar nos livros didáticos, antes mesmo da lei que obrigava isso, a gente perceber que existe um outro elemento de memória dentro dessa construção. Vou ficando por aqui, vou ficar com meu amigo aqui, ele vai me mostrar o resto da casa, mas a gente se vê na próxima. Tati de Benguela, Bora